Meu canal, tudo bom com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre convosco. Como nós estamos nesse pré-Réveillon, porque não é ano novo ainda, mas por ser pré-Réveillon, eu trouxe um assunto muito bom. Qual? Como ser santo nos dias de hoje. Para falar sobre esse assunto, eu irei falar sobre Santo Agostinho, que é um dos doutores da Igreja Católica. Então, Santo Agostinho, ele teve a graça de começar a sua conversão muito cedo. Hoje nós, por exemplo, nós temos a possibilidade de nos convertermos e tem muitos jovens, não criticando ninguém, é claro, porque eu também sou jovem, já passei por isso e passo diariamente, que é a nossa conversão diária. Porque a conversão não é em um só dia, não está acontecendo só agora, está acontecendo todos os dias. Conversão, para quem não sabe, é quando você muda suas maneiras de agir e começa a agir das maneiras como Deus gostaria que você agisse. Você se abre a um mundo novo que é o céu. Você está no mundo, mas você não é do mundo, entendeu? Esse mundo nosso é muito difícil ser santo. O que é ser santo? É você seguir os caminhos de Deus e andar como Deus quer, entendeu? Então, para falar sobre isso, Santo Agostinho nos traz o seguinte. Santo Agostinho, ele teve a graça da conversão. Você começar a se converter novo e tal. E como ele era novo, ele não respeitava os pais dele. Não respeitava de maneira alguma. E quando ele via a mãe dele rezando, ele se portava de maneira totalmente ignorante. Ele pensava na cabeça dele, ele não achava isso importante, entende? Assim como muitos de nós. E na maioria das vezes, até nós mesmos nos portamos dessa maneira. Então é o seguinte, quando nós começamos o caminho de conversão, a conversão diariamente, nós vamos ter várias tribulações, que serão o seguinte: a gente vai começar a ver muita gente zombando da nossa cara, até os nossos familiares, porque eles não vão entender o nosso processo de conversão. Então, a gente vai começar a ser zombado, os nossos familiares, os nossos amigos. Enfim, esse processo de conversão é muito complicado. Ser santo hoje em dia é muito complicado. E Santo Agostinho mesmo diz no seu livro de Confissões: tarde te amei. Porque muitos de nós começamos a realmente ver a importância que Deus tem na nossa vida muito tarde. Porque se você for pensar direitinho, olha pra mim, se você for pensar direitinho, quanto tempo eu já perdi longe de Deus? Eu tenho 14 anos, mas se eu for contar os anos que eu tô com Deus, que eu comecei a minha caminhada com Deus, eu só tenho o quê? 1 ano e meio. Então eu só tenho menos de 11 anos. Eu tenho menos de 1 ano com Deus. O resto do tempo eu perdi tudo no mundo. Então, tenha um bom dia. Tenha um bom dia. E é o seguinte, eu não vou poder falar mais porque o meu tempo tá acabando. Porém, eu vou ter a continuação desse vídeo no próximo sábado. Só um avisinho. Vídeos todos os sábados e segundas-feiras. Sábado e segunda, ok? E se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei. Se vocês gostarem desse vídeo, deixe o seu gostei, ok? E me siga no Instagram. Meu nome é YanniJS, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, ok? E tenham um bom dia, uma boa noite, eu não sei que horas você tá assistindo esse vídeo. Te desejo tudo de melhor na sua vida, que Nossa Senhora passe à frente da tua vida, que você crie juízo e comece a ser santo. Leia a Bíblia e reze o texto. É nóis!